Todo mundo conhece o Natal, certo? Mas a história por trás da data, 25 de dezembro, essa é uma história surpreendente que a gente vai desvendar agora. Pois é, 25 de dezembro. Para bilhões de pessoas, essa data é praticamente sinônimo de Natal. Mas a pergunta que fica é, por quê? Por que justamente esse dia? A resposta, olha, é um verdadeiro quebra-cabeça histórico. E é isso que a gente vai começar a montar junto. E para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente vai direto na fonte principal, não é mesmo? A Bíblia. Só que aí vem a primeira grande surpresa. A Bíblia não diz nada, absolutamente nada sobre o dia em que Jesus nasceu. É isso mesmo. Os evangelhos não mencionam data nenhuma. E olha que interessante, nos primeiros séculos do cristianismo, a maioria dos cristãos nem sequer comemorava o nascimento de Jesus. Na verdade, alguns dos primeiros líderes da igreja, como Orígenes de Alexandria, chegavam a considerar que celebrar aniversários era um costume pagão. Imagina só! Então, como não tinha uma data oficial, começou um grande debate. Lá pelos séculos 2 e 3, os teólogos começaram a sugerir um monte de datas. Tinha gente que falava em 20 de maio, outros em 15 de abril, 21 de março, até 6 de janeiro, que hoje conhecemos como Dia de Reis, era uma opção forte. O ponto crucial aqui é o seguinte: não havia consenso nenhum. E o dia 25 de dezembro? Bom, ele nem era o favorito no começo dessa história toda. E a coisa fica ainda mais intrigante. Quando os historiadores e teólogos foram investigar mais a fundo, como detetives mesmo, eles encontraram várias pistas dentro da própria narrativa que sugeriam que um nascimento em pleno inverno seria, bem, muito improvável. Vamos pensar naquela cena clássica do presépio. A história conta que os pastores estavam no campo, vigiando seus rebanhos à noite. Só que tem um detalhe: os invernos na Judéia são bem rigorosos. Frio, chuva, às vezes até neve. O mais lógico é que o gado estivesse abrigado e não pastando ao ar livre de madrugada. Essa imagem pastoral simplesmente não bate com a realidade do clima da região naquela época do ano. E tem mais um ponto: o censo romano. O decreto exigia que todo mundo viajasse para sua cidade de origem para se registrar. Agora, vamos ser práticos. Organizar uma viagem em massa de todo um império no auge do inverno seria um pesadelo logístico, estradas ruins, perigosas, ainda mais para uma mulher grávida fazendo uma viagem longa. Para a administração romana, que era super eficiente, isso não faz muito sentido. Ok, então, se o inverno parece improvável, qual seria a data? Acredite se quiser, a própria cronologia bíblica dá algumas pistas. Vamos seguir o raciocínio. A Bíblia sugere que João Batista foi concebido lá por junho ou julho. A mãe dele, Isabel, já estava grávida de 6 meses quando Maria concebeu Jesus. Isso joga a concepção de Jesus para dezembro ou janeiro. Agora é só contar 9 meses, o que nos leva ao nascimento no outono, provavelmente entre outubro e novembro. Uma estação completamente diferente. Então, se a data não veio da cronologia bíblica, de onde veio o 25 de dezembro? Bom, para responder a isso, a gente precisa sair da Judéia e ir para o coração do Império, Roma. É lá que as peças começam a se encaixar de verdade. E em Roma, existia um festival pagão gigantesco chamado Dias Natalis Solis Invicti, traduzindo o aniversário do Sol Invicto. Ele acontecia exatamente no dia 25 de dezembro para celebrar o Deus Sol, já que era logo depois do solstício de inverno, quando os dias voltavam a ficar mais longos. Era basicamente a festa do renascimento da luz. Essa informação é a chave de tudo. Dezembro em Roma era um mês de festa. Tinha a Saturnália, um festival de uma semana inteira com muita comida, troca de presentes e até uma certa igualdade social temporária. E claro, tinha o Festival do Sol Invicto, que o imperador Aureliano oficializou em 274 d.C. e que virou um pilar da cultura romana. Banquetes, presentes, só familiar, não é? E aqui está a grande sacada. Pensa comigo. De um lado, a cultura pagã celebrando o renascimento do sol, a luz física que vence a escuridão do inverno. Do outro, a teologia cristã, que apresenta Jesus como a luz do mundo, a luz espiritual que vence as trevas. A conexão era perfeita. A metáfora era poderosa demais para ser ignorada. E claro, esse alinhamento não foi um acidente, foi uma estratégia muito bem pensada. A igreja percebeu que para o cristianismo crescer dentro do mundo romano, era muito mais fácil adaptar e dar um novo significado a um feriado popular do que simplesmente tentar proibi-lo. Foi então que, lá no século IV, a igreja em Roma, com figuras importantes como o Papa Júlio I, bateu um martelo. O Natal seria celebrado em 25 de dezembro.
A lógica era simples. Em vez de competir com o Festival do Sol Invicto, a igreja ofereceu uma alternativa cristã no mesmíssimo dia. Era uma forma de dizer: a verdadeira luz que renasce não é o sol, é Jesus. E uma vez que a decisão foi tomada em Roma, que era o centro do poder, a nova data começou a se espalhar pelo mundo cristão. A gente consegue ver essa expansão de forma bem clara. O primeiro registro que temos de uma celebração de Natal em Roma nessa data é de 336. Cerca de 40 anos depois, por volta de 380, a data já tinha sido adotada em Constantinopla, o outro grande centro do cristianismo. Depois, em 432, a tradição chega a Alexandria, no Egito. E o passo final veio em 529, quando o imperador Justiniano declarou o Natal um feriado oficial em todo o império. Em cerca de 200 anos, uma decisão romana se tornou uma tradição universal. Então, no fim das contas, a escolha do 25 de dezembro tem menos a ver com a precisão histórica do dia em que Jesus nasceu e muito mais com uma incrível história de transformação cultural e religiosa. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Saber de tudo isso, entender a origem da data, muda o significado que o feriado tem hoje?